Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso auditório Santa Clara e você de casa que nos acompanha, ok? É um programa que tem um objetivo bem claro, responder as perguntas de maneira rápida. Não é fazer um trocando ideias, não é aprofundar a questão. Aí o que eu faço? Eu costumo mostrar um livro, não é? Que o assunto possa ser estudado com mais detalhes, porque assim eu posso responder bastante perguntas, ok? Porque são muitas as perguntas que chegam, ok? Vamos fazer como sempre, pedindo a Nossa Senhora, hoje dia, né, que Nossa Senhora foi assunta ao céu, 15 de agosto. Só que a igreja no Brasil passou a festa litúrgica para o domingo, mas o mundo inteiro celebra hoje a festa da Assunção da Virgem Maria ao céu. Ela foi para Deus e lá intercede por nós sem cessar. Então vamos pedir à Virgem Maria que interceda por nós nessa tarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui, quero dizer o nome da cidade de vocês. E aí você pode levantar a mão. Passos, em Minas Gerais, está ali, sejam bem-vindos. Belo Horizonte, Minas Gerais, ok. Jundiaí, São Paulo. Aparecida, São Paulo. Medianeira, no Paraná. Medianeira, né? Certo? No Paraná, São José do Rio Pardo, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, Varginha, Minas Gerais, ali, Rio de Janeiro, capital, e Joinville, aí a Glória que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Glória. Levante a mão de mais uma vez. Levante a mão mais uma vez a Glória que está fazendo aniversário também. Sejam, Deus abençoe vocês hoje. Sejam muito felizes hoje e sempre. Sejam bem-vindos à Canção Nova, venham sempre, né? Você que quer participar aqui do nosso programa, hoje ou amanhã, que tem Escola da Fé, às 9 da noite, é só chegar e ocupar o lugar aqui e participar do programa, para nós é uma alegria, ok? Quero mostrar esse livro do padre Anderson Marçal, da Canção Nova. Mostra aí, Zé. Aprender a Escolher, né? Ensinamento de pai para filho. Está aqui, um livro bonito, do padre Anderson, né? O Padre Anderson é bem conhecido, olha aqui a foto dele aqui, né? Ele mostra aqui algumas fotografias com os pais, né? Tem foto dele até pequenininho no braço, né? Aí, ó, pequenininho ainda no braço da mãe, bonito, né? Um livro sobre pais e filhos do Padre Anderson Marçal, aqui da Canção Nova, ok? Muito bem, vamos aqui às perguntas que já estão aqui na minha mesa, vamos lá. Tem aqui a pergunta do Francisco José. Francisco pergunta o seguinte: na proclamação do Evangelho, devemos fazer apenas um sinal da cruz na testa, nos lábios e no coração, enquanto o Evangelho é anunciado, ou devemos também fazer o sinal da cruz normal, enquanto respondemos glória a vós, Senhor? Não. O sinal da cruz na missa a gente faz no começo da missa e faz no final da missa, ok? Então no Evangelho é só, né, o que o povo chama de pelo sinal da Santa Cruz, né? É isso aí que se deve fazer de acordo com a liturgia. Franciele Maia: meu marido e eu temos dificuldades para ter filhos. Estamos casados há 6 anos e perdemos 5 bebês. Um casal que não pode ter filhos pode ter um casamento santo sem gerar filho? Claro que pode. Claro que pode. O casamento, veja bem, ele tem duas finalidades, né? Crescer e multiplicar, né? A primeira dimensão do casamento é o crescimento do casal, crescer. Um fazer o outro melhor, um fazer o outro mais santo, né? Tem sentido profundamente. Os filhos não dependem só da vontade do casal, né? Aqui ele está dizendo que perdeu 5 filhos. Inclusive, é importante verificar por que isso.
né? Porque tem um problema de saúde que às vezes a mulher fica perdendo os filhos, mas tem cura. Até a minha nora mais nova já tinha perdido duas crianças. Fez um tratamento em São Paulo, o médico descobriu que ela era um problema no sangue, que rejeitava praticamente o feto, e o feto morria. Mas aí ela tomando, durante os 9 meses de gravidez, uma vacininha, aplicava aqui na barriga, assim, 9 meses, pronto. Hoje tem 3 crianças, tem 3 filhos. É um sacrifício para a mãe. 9 meses ela mesma dá uma injeçãozinha nela, na barriga. É para tirar essa rejeição que há no sangue. Eu não sou médico, não sei explicar com detalhe, mas às vezes tem tratamento, então é bom verificar isso, entendeu? Aí os médicos hoje estão bem a par disso aí. Mas um casal que não tem filhos, claro que pode viver a santidade, não tem nenhum problema. Aqui tem as perguntas que já estão aqui na frente, a pergunta do Francildo Silva, de Itu, em São Paulo. Por que os bispos tiram o solidel no momento da consagração? O solidel é aquele, vamos chamar de paninho rosa que o bispo usa na cabeça. Solidel quer dizer só para Deus. Ele só tira para Deus. Por isso que na hora da consagração, quando Deus vai estar presente no altar pela consagração, Cristo vai estar presente, então o bispo tira. É um sinal de respeito a Deus, ok? É como nós homens também que entramos na igreja, tiramos o boné, tiramos o chapéu, né? Porque é um sinal de respeito também, né? Para com Deus. É o contrário da mulher. A mulher cobre a cabeça com o véu, né? Antigamente usava-se o véu. O homem tira o chapéu. Tirava o chapéu, tira o boné, né? Muito bem. Tem um livro aqui, eu gosto de mostrar os livros, porque quem quiser aprofundar, aprofunda. Para entender e celebrar a liturgia. Aqui explica, nesse livro eu explico tudo que é possível sobre a liturgia, inclusive com os documentos da igreja, tal, que significam, né, as vestimentas, por que cores diferentes, os instrumentos todos usados na missa, chamadas as alfaias, né, tudo que é usado, enfim, muito bom para quem quer conhecer a liturgia mais de perto, ok? Geraldo Maria, sou católico, mas namorei uma evangélica e acabei casando na igreja evangélica. Meu casamento não deu certo. Me divorciei. Caso queira casar, posso casar na igreja católica? Veja, se você era católico e casou na igreja evangélica, seu casamento não valeu. Ok? Por quê? Primeiro, porque os evangélicos não têm o sacramento do matrimônio. Segundo, que é proibido ao católico, é ilícito ao católico casar na igreja evangélica. Católico casa na igreja católica. Então, é possível sim você casar na igreja católica, porque você não foi casado sacramentalmente, ok? Claro que aí o pároco vai estudar direitinho, né? Vai ver questão se tem filhos, se não tem filhos, como é que fica a situação da esposa, porque de certa forma você tem uma esposa, né? Então vai analisar tudo, mas em questão de doutrina é possível. Agora tem que ver a parte pastoral, que aí o pároco vai ver, né? Luiz Felipe, se eu deixo de me confessar por mais de 1 ano, eu posso continuar comungando? O Luiz Felipe, não é interessante. Por quê? Porque um dos mandamentos da igreja, nós sabemos que tem 10 mandamentos da lei de Deus e tem 5 mandamentos da igreja, que está aqui no catecismo. Eu vou até dizer o número aqui, para quem quiser, 2041. Um dos mandamentos da igreja, que é obrigatório para o católico, é, pelo menos uma vez por ano, ele se confessar e comungar. Ok? Está no parágrafo 2041 do catecismo. Muita gente não sabe que existe, viu? Os mandamentos da igreja. São 5. Pagar, né? Ajudar a igreja materialmente. Não fala em dízimo, fala em ajudar a igreja na medida das possibilidades. Depois, por exemplo, o primeiro mandamento, participar da missa inteira aos domingos, ou também no sábado, ou no sábado à tarde, né? E outras festas de guarda
e abster-se de ocupações do trabalho. Segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. Terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, não comer carne, fazer o jejum. E quinto, ajudar a igreja em suas necessidades, né? E cada um conforme as próprias possibilidades. Então, esses são os 5 mandamentos da igreja. Um deles é esse, é a pessoa, né, confessar e comungar pelo menos uma vez por ano. Se você não fez isso, você está desobedecendo a igreja. Então, é um pecado. Então, é melhor você, antes de voltar a comungar, você se confessar. Entendeu? Se arrepender disso e fazer a sua confissão. Tá? Eu tenho um livrinho aqui, ó, a produção já deixa aqui do meu lado. Por que confessar? Como confessar? Porque muita gente tem dificuldade. Aqui eu ensino até como é que você faz um exame de consciência, como é que você pode se examinar, como é que você vai falar com o padre, como é que você vai rezar o ato de contrição, né? É muito importante isso, ok? Itamar Teodoro, de Rio Verde, Mato Grosso do Sul, gostaria de entender sobre a sola scriptura. O que seria? Sola scriptura é uma expressão em latim que quer dizer somente a escritura, né? O que? É uma opção que o Lutero fez. A igreja, ela tem a igreja católica tem 3 pontos de apoio: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Okay? Eu até escrevi 3 livros. Quando eu comecei a Escola da Fé, há mais de 20 anos atrás, eu escrevi esses 3 livros aqui, ó. Exatamente isso, mostrando, né, a Sagrada Escritura, um dos pontos, uma das colunas básicas da igreja, mas não é só na Escritura que a igreja tem toda a revelação de Deus, também na Sagrada Tradição, ok? A Sagrada Tradição é outro ponto de apoio, e o Sagrado Magistério, que é o que o Cristo instituiu sobre o Papa e os bispos, Pedro e os apóstolos. Bem, o que Lutero fez? Ele tirou 2 colunas da igreja. Ele tirou o magistério e tirou a tradição. Ficou só com a Bíblia. Então, para os protestantes, o que não tem na Bíblia não vale. Acontece que Cristo instituiu o magistério, instituiu e deixou a tradição. Por exemplo, o credo que nós rezamos. Alguém encontra o credo na Bíblia? Não tem. E toda a missa de domingo é obrigado a rezar o credo. Por quê? É o símbolo dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam com Cristo e trouxeram a nós. Então, a tradição é aquilo que Cristo ensinou, mas que não ficou escrito, mas que veio por tradição. Por exemplo, não está escrito em lugar nenhum na Bíblia que os sacramentos são 7. Por que nós sabemos que são 7? Porque veio da tradição. Toda a liturgia que a gente vive não está na Bíblia. De onde é que vem? Vem da tradição. Ok? Então, na última ceia, Jesus falou para os apóstolos assim, né? Está lá o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia: eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, no dia seguinte ele já ia ser crucificado, né? Mas, versículo 13: quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. É a tradição da igreja. Quer dizer, o Cristo deixou claro, ele não ensinou tudo, não teve tempo, e nem precisa. Ele deixou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele falou para os apóstolos: o Espírito Santo vai relembrar a vocês tudo o que eu ensinei. E São Pedro, ou melhor, São João, quando termina o evangelho dele, São João diz assim, né? Está lá, Evangelho de São João, capítulo 20, no finalzinho, 20 e 21, São João diz assim, faço questão de ler isso daqui, é muito, para mostrar que nem tudo está só na Bíblia, está também na tradição. Olha o que São João diz aqui, Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 25, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrever uma por uma,
penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. São João está dizendo, tem muita coisa que não foi escrita. Se fosse escrever tudo que Jesus fez, aí, aqui no capítulo 20, versículo 30, ele fala assim, ó, fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Não escreveu tudo. Mas esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida no seu nome. Gente, no tempo de Jesus era muito difícil escrever, porque se escrevia em pergaminho, que era pele de carneiro, com uma pena de ganso molhado na tinta e escrevendo. Não tinha canetinha hoje, fácil. Então escrevia-se muito pouco. Jesus, não se preocupem. Tanto é que os apóstolos começaram a escrever 20 anos depois que o Cristo morreu. Qual é o documento mais antigo que nós temos depois da morte de Cristo? A carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Que ano que é? Do ano 50. Cristo morreu no ano 30 e pouco. Quer dizer, 20 anos os apóstolos pregaram só oralmente. Depois que foram escrevendo os evangelhos, as cartas, surgiu o Novo Testamento. Então a igreja tem 3 bases: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Sola Escritura é só a Bíblia, que ficou pior ainda, que o Lutero colocou o seguinte: cada um interpreta sozinho, sem o magistério. Aí o que acontece? Cada um interpretou de um jeito. E hoje, Dr. Scott Hahn disse, quando esteve aqui no Brasil, né, que há mais de 30 mil denominações evangélicas diferentes. Por quê? Porque cada um interpreta como quer. Aí um aceita batismo de adulto, outro não aceita, um tem bispo, outro não tem bispo, um tem presbítero, outro não tem. Quer dizer, é uma nostalgia da unidade. Não consegue mais unidade. Não conseguem ter um catecismo porque as doutrinas não fecham. Porque ficou na sola Escritura. Muito bem. Então, esse volume 2 que eu mostrei aqui, né, da Sagrada Escritura, eu explico essas coisas todas aqui também. Tá? Muito bem. Janaína pergunta o seguinte: como saber se estou ou não fazendo a vontade de Deus? Bem, um grande santo e doutor da igreja, né, o fundador da Ordem dos Padres daqui de Aparecida, né, redentoristas, Santo Afonso de Ligório, ele dizia assim, para ser santo, para fazer a vontade de Deus, é preciso 2 coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Ele resume tudo nessa frase. Fazer o que Deus quer, o que é? Você obedecer a Deus. Tem um catecismo da igreja, tem a palavra de Deus, a Bíblia. Faça o que Deus quer. Observe os mandamentos, né? As normas da igreja. Segundo, queira o que Deus faz. Ou seja, aquilo que acontece na vida da gente, que a gente não consegue mudar e que faz a gente sofrer. As doenças, né? As coisas imprevistas na vida da gente, aceita. Né? Então, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Ele coloca isso. Bom, eu penso muito nisso, sabe? Por isso que um dia, já tem bastante tempo, eu escrevi um livro. É esse livro aqui. Como fazer a vontade de Deus? Só que nesse livro aqui, eu desdobro isso. Como fazer a vontade de Deus como padre, como fazer a vontade de Deus como menino, como fazer a vontade de Deus como esposa, como marido, como trabalhador. Então eu abro aqui em vários capítulos. E aí eu vou colocando o que a igreja ensina para cada caso. Né? Porque fazer a vontade de Deus é obedecer a Deus. Então, se eu sou casado, o que eu vou fazer a vontade de Deus como casado? Eu ser um bom pai, eu ser fiel à minha esposa, eu trabalhar direito, eu ser honesto, eu não tapear ninguém. Ok? Eu viver uma vida religiosa, uma vida... Entende? Se eu sou padre, ótimo, então tem uma vida de padre. Hã? Se eu sou um jovem estudante, então eu vou estudar para valer. Entende? Com seriedade. Não vou colar nas provas. Vou estudar, né? Vou fazer a vontade de Deus.
É tudo isso, né? Tá aí. Lorena Silva, gostaria de saber se posso me casar só na igreja e depois casar no cartório. Bom, Lorena, o casamento para a igreja, o que vale para a igreja é o casamento na igreja, ou seja, o sacramento do matrimônio. Agora, a igreja obriga que os casais também casem no civil. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma nação que tem leis, o casamento é algo oficial, e o casamento no civil, ele dá estabilidade à família. Então a igreja obriga. Há casos em que o bispo pode dispensar um casal de casar no civil e casar só na igreja. Há casos. Mas só o bispo pode abrir mão disso. Normalmente, a gente casa na igreja e casa no civil. Ok? Às vezes até casa num dia no civil, no dia seguinte na igreja, ou às vezes no mesmo dia. Aí, cada caso é um caso. Muito bem. Márcia, de Itaquera, em São Paulo. Professor, gostaria que o senhor me explicasse a indulgência parcial. Eu não entendo essa parte de parcial. Pode me orientar? Ô, Márcia, primeiro eu vou mostrar um livro para você, porque a explicação que eu vou dar é rápida. E aqui tem um livro que explica tudo. O que são as indulgências. Sabe, eu escrevo esses livros, gente, sabe por quê? Porque é por causa dessas perguntas aqui. Como essas perguntas se repetem, já estou aqui na Canção há mais de 30 anos. Então, o povo não sabe, então vamos ensinar o povo. O que a igreja ensina? Está aqui, o que são as indulgências. Tem dois tipos de indulgência. A indulgência plenária, que é quando você consegue para a alma que está no purgatório uma indulgência plenária, a alma chega à santidade, deixa o purgatório e vai para Deus, vai para o céu. A indulgência parcial é quando a alma não chega totalmente à santidade, mas ela cresce em santidade. Porque o que é o purgatório? O purgatório é onde nós vamos chegar à santidade. O catecismo da igreja, quando fala disso, parágrafo 1030, o catecismo fala assim, eu sei esse catecismo bem, sabe por quê? Tem mais de 20 anos que eu dou aula do catecismo, para os pré-discípulos e discípulos da Canção. Hoje mesmo tive em Lavrinhas dando aula do catecismo. Acaba aprendendo, né? Mais de 20 anos, desde 1992. Bom, o catecismo no parágrafo 1030 fala assim, aquele que morre na amizade de Deus, mas não está perfeitamente santificado, passa por uma purificação. Que a igreja deu o nome de purgatório. Não tem na Bíblia esse nome. Porque purgar quer dizer limpar. Então, purgatório é o lugar de limpar a alma. Eu pergunto, quem é aqui que vai morrer 100% santo? Levanta a mão. Ninguém? Então, nós vamos encontrar todos lá no purgatório, né? Estão vendo a realidade da coisa? Mas todos vocês são amigos de Deus, como eu sou. Senão vocês não estariam nem aqui. Então nós vamos tudo para o céu. Mas tem uma coisa, no céu, para entrar no céu, tem que ser 100% santo. Então, vai tomar um banhinho de purificação antes. O que é a indulgência plenária e indulgência parcial? A alma no purgatório, ela não pode mais avançar em santidade. Por quê? Porque com a morte encerra o tempo de conquistar méritos diante de Deus. O que é mérito? Se você faz uma caridade com alguém, você tem um mérito diante de Deus. Você cresce em santidade, entendeu? Mas com a morte acabou. Separa o corpo da alma, você não consegue mais. Então, quem é que faz a alma se santificar no purgatório? É a igreja que está no céu e a igreja que está na terra. A igreja militante da terra, a igreja triunfante do céu, reza pela igreja padecente do purgatório. Por isso que é importante rezar pelas almas do purgatório. Porque elas não podem fazer mais nada por elas mesmas. Por isso que a igreja compara o purgatório com uma cadeia. Ninguém prende uma alma, né? A alma é espiritual, mas é um símbolo. Ou seja, ela está presa. Ela não consegue mais, por conta dela mesmo, chegar à santidade. Então as almas têm sede das nossas orações, missas, penitências, terço, caridade. Ofereça pelas almas, seu pai e sua mãe estão lá esperando. Estão entendendo? É isso que a igreja chama de indulgência. Agora, tem indulgência plenária
que você pode conseguir uma vez por dia para uma alma, se você confessa bem, comungou, rezou pelo Papa, pelo menos Pai Nosso, Ave Maria, Glória, e fez mais uma atividade que você pode escolher entre 4, rezar um terço na família, ou então fazer a Via Sacra, ou meia hora de adoração ao Santíssimo, ou meia hora de leitura bíblica meditada. Então você pode conquistar para a alma a indulgência plenária, ou seja, a alma chega à santidade plena e vai para o céu. A indulgência parcial é quando você consegue avançar a alma em santidade, mas não chegou à santidade plena. Por isso que é parcial. Okay? Aqui nesse livrinho, o Papa Paulo VI aprovou a chamada Constituição das Indulgências. E aqui ele colocou 70 obras e orações que você consegue indulgência parcial, ou também indulgência plenária em caso. Está aqui, ó. Tem 70, está até numerado aqui, ó. Então é importante, sabe, um simples sinal da cruz que você faz bem feito, você ganha uma indulgência parcial para a sua alma, ou se você oferecer para a alma de alguém que já morreu. A indulgência não pode ser oferecida para uma alma de alguém que ainda está vivo, ou é para a sua alma, ou para a alma. Sabe, gente, é importante estudar essas coisas, porque é o Papa que colocou isso. O que o Papa liga na terra, Jesus liga no céu. Jesus meteu para Pedro, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Quando o Papa autoriza a gente a ganhar indulgência para as almas do purgatório, Cristo autoriza no céu, porque é o representante dele na terra que autorizou. Sabe, tem gente que não acredita nessas coisas. Eu acredito. A igreja é a minha mãe. Eu não sei o que a igreja não sabe, eu não ensino o que a igreja não ensina, eu não autorizo o que a igreja não autoriza, eu não proíbo o que a igreja não proíbe, e eu não sei o que a igreja não sabe. Aí eu estou seguro. Aí eu estou seguro. Por isso o Cristo instituiu a igreja, para isso. Para que cada um não ficasse fazendo a religião a seu modo. Não. A igreja tem uma norma, tem um código de direito canônico que rege a vida dela. Tem a palavra de Deus, tem o catecismo. Nós não somos órfãos. Ok? Jesus falou para os apóstolos na Santa Ceia: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. E eu vou estar com vocês até o fim do mundo. E está aí a igreja que ele deixou, que é para nos guiar. Vamos viver assim, né? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e já voltaremos daqui a pouquinho para o segundo bloco. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Vocês viram aí como é rápido o nosso intervalo, né? Porque nós não temos propaganda, porque não temos comerciais. Você já viu alguma outra televisão assim? A não ser a televisão que é mantida pelo governo, TV Cultura, tal, mas aí, né, aí é o dinheiro. Aqui não. Aqui quem mantém essa televisão são vocês, que colaboram mensalmente com o projeto Dai-me Almas, para manter a televisão. É bonito isso. Católicos mantendo uma TV católica, né? Nossos irmãos evangélicos têm tantas televisões aí que eles mantêm. Por que nós não vamos manter a nossa televisão? Vamos, Padre Jonas topou o desafio há quase 30 anos e a TV está aí no ar. É matar um leão a cada dia, mas a TV está aí no ar e Deus não deixa faltar. Então a gente pede, né, pede e agradece de todo o coração as pessoas que ajudam essa televisão a acontecer. E não é só a televisão, é TV, é rádio, é internet evangelizando, casas de missão no mundo inteiro evangelizando. Tem casa na França, tem casa em Portugal, tem casa na Terra Santa, tem casa em Roma, tem casa na Bolívia, tem casa da Canção Nova aí no mundo inteiro, graças a Deus. Né? Muito bem, eu queria colocar aqui 3 coisas antes de responder as perguntas que já chegaram por e-mail. Primeira coisa é o seguinte, eu tenho um site que é cleofas.com.br, onde eu ponho muitas matérias ali religiosas, um site já, desde que começou praticamente o site na internet. Eu coloco no Facebook e no Instagram todo dia
uma pequena meditação de 5 minutos sobre o evangelho do dia. Então, o meu Instagram é @prof.felipe_Aquino. E o Facebook é P maiúsculo Felipe Aquino. Então, coloco no Facebook, coloco no Instagram e temos também o nosso site. No site, eu queria recomendar um curso de teologia online, curso de teologia à distância. Esse curso eu já comecei há mais ou menos uns 2 anos atrás. Tem mais ou menos aí uns 800 alunos, né, que seguem esse curso. Né? Eu agora estou terminando a matéria curso bíblico. Na verdade, eu terminei o Antigo Testamento. Fiz uma pausa, fiz uma semana sobre a vocação do leigo, porque nós estamos no ano do leigo. E agora, a partir do dia 27 de agosto, eu vou começar o Novo Testamento. É a matéria curso bíblico. São muitas matérias, né? Então, quem quiser acompanhar, entra aí no site cleofas.com.br. Tem uma janelinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. É o curso de teologia à distância. Eu fiz isso porque muita gente me pedia. Gente que não pode frequentar uma faculdade de teologia, queria fazer um curso em casa, pela internet. Então, é aí uma oportunidade. E ali eu indico muitas coisas, muitas matérias. Muito bem, quero mostrar 3 livros aqui que ajudam a nossa caminhada espiritual. 100 mensagens para a alma. São 100 reflexões, né, para ajudar a nossa alma, aquecer a nossa alma na fé, na espiritualidade. Ok? Um livro que me acompanha há mais de 40 anos, do padre Michel Coa, um padre francês que já morreu, mas um livro extraordinário. Né? É um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Construir o Homem e o Mundo. Quem colocou esse livro na minha mão quando eu era jovem? Monsieur Jonas Habib. Qual é o lema da Canção Nova? O lema da Canção Nova é esse: Homens novos para um mundo novo. Baseado aqui, ó, construir o homem para construir o mundo. Homens novos para um mundo novo. Vale a pena conhecer esse livro. A juventude, mesmo os adultos, ainda hoje eu leio esse livro. E quero mostrar mais um, A Conquista das Virtudes. Que coisa importante, né? A gente conquistar as virtudes, né? A virtude da humildade, a virtude não sei, do desprendimento, da pureza, da bondade, da mansidão, né? Da discrição. Esse padre que escreveu esse livro, o padre Francisco Fausto, é um padre que tem mais de 80 anos, não tem a fotinho dele aqui. É um padre do Opus Dei, em São Paulo, agora em São Paulo, extraordinário, é um santinho. Ele é espanhol, ele veio para o Brasil, tem mais de 50 anos que ele veio para o Brasil, né? E escreve muito bem. É um livro que ajuda muito a gente, sabe? Porque o que nós temos que ter na vida cristã é as virtudes, né? O contrário... Pode usar o plasma? Não. Não, né? Estamos com um pequeno defeito ali, eu costumo apresentar as perguntas ali, mas hoje não vai dar, então eu vou responder as perguntas só que estão aqui no papel. A Bárbara pergunta o seguinte, ela é do Espírito Santo. Gostaria de saber se é pecado morar junto, sem ser casada no civil e na igreja. Olha, sem ser casado na igreja, Bárbara, é concubinato. Para a igreja é como se fosse um concubinato. Então, para o católico é pecado, sim, viver junto sem ser casado na igreja. Quando eu falo viver junto, é ter vida íntima, ter vida sexual e etc. Tá? Não é simplesmente viver como irmãos, não, viver como marido e mulher. Aí a igreja exige o casamento. Nesse livro aqui, Vida Sexual no Casamento, eu explico essas coisas com a documentação da igreja. Esse livro eu escrevi porque muitas pessoas me perguntam assim, professor, o que pode, o que não pode na vida sexual no casamento? Então eu escrevi esse livro baseado nos documentos da igreja, pedi para o senhor bispo de Lorena autorizar a publicação dele, chamado imprimatur, né? Está aqui o imprimatur, autorização para publicar, porque é um assunto delicado, né? Mas como o bispo aprovou, eu publiquei. Muito bem. Aqui eu falo dessas coisas todas, né, da necessidade de ser casado. Temos uma pergunta que vai ser respondida pelo Dom Henrique. Pode colocar no ar?
Olha, a pergunta que Dom Henrique, que é bispo lá em Pernambuco, de Palmares, excelente, né? Pregador, excelente escritor. A pergunta é do Newton Brendo, que é de Pedreiras, no Maranhão. O que a igreja fala sobre a parapsicologia? Minha paróquia já ofereceu um curso sobre isso. Tem algo a ver com a teologia? Vamos ver aí, Dom Henrique Soares. Vai aparecer aí, acho que no meu... Newton, a parapsicologia não tem nada contrário à fé cristã. Agora, depende, quando às vezes se fala parapsicologia, né? Se for a parapsicologia naquela linha do Padre Quevedo, não tem nada contra a fé. Desde que a parapsicologia não entre em teologia. A parapsicologia não deve falar se demônio existe ou não. Isso não compete à parapsicologia, isso compete à teologia. A parapsicologia não deve falar se existe possessão ou não. Isso depende disso, compete à teologia. Mas a parapsicologia, do ponto de vista condizente com a fé, ela cuida dos fenômenos, não é, chamados paranormais e extranormais. Os fenômenos, não é, os fenômenos parapsicológicos. Fenômenos que estão para além da simples psicologia. Então, em si, não tem problema. O problema não é a parapsicologia, o problema é o que o parapsicólogo vai dizer. É o que eu posso lhe dizer. Está aí uma boa resposta do Henrique. Parapsicologia é uma ciência nova. Não existe ainda Conselho Federal de Parapsicologia. Por quê? Porque é uma ciência muito nova. Agora, ele falou bem claro, nós não podemos misturar a parapsicologia com a teologia. A parapsicologia, lá o seu Padre Quevedo, não, demônio não existe possessão. Parado aí. Fala de parapsicologia, não entra no campo da teologia. Que a teologia diz que o demônio existe, que existe possessão. Claro, a igreja tem um rito de exorcismo. Ou vai querer expulsar fantasma? Não, é expulsar o demônio. Então a parapsicologia é boa, mas ela tem que respeitar a teologia. Não pode entrar no campo da teologia. É como se o médico quisesse falar de engenharia. Não pode, ele não entende de engenharia. Ou o engenheiro querer falar de medicina. Também não pode. Muito bem, boa resposta do Henrique. Bem, outra pergunta aqui é da Alessandra Bratti. Ganhei uma Bíblia protestante. Gostaria de saber se posso usá-la ou devo descartá-la. Alessandra, não é bom usar a Bíblia protestante. Por quê? Porque é uma tradução que não é uma tradução católica. Sabe, traduzir a Bíblia é um negócio muito sério. Muito sério. Olha, em Jerusalém, existe uma escola bíblica, né, que só faz praticamente estudar até cada palavra da Bíblia para traduzir direitinho. E outra coisa, a Bíblia católica, ela sempre traz notas no rodapé, aqui embaixo. A Bíblia protestante não. Por quê? Porque Lutero ficou com aquilo que eu já expliquei, sola escritura, só a escritura e você interpreta. Não é o magistério da igreja que interpreta, entendeu? Por isso não tem aquelas notas no rodapé, que orientam, que explicam. Então é bom você usar uma Bíblia católica, que a Bíblia católica tem essas explicações. Ok? Eu gosto muito, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém, né? Porque ela é feita na Escola Bíblica de Jerusalém, né? E com muita profundidade, né? Eu já encontrei em Jerusalém, já fui várias vezes à Terra Santa, pelas peregrinações aqui da Canção Nova, eu já encontrei na sinagoga de Cafarnaum, lá onde Jesus fez aquele discurso da Eucaristia, capítulo 6 de São João, eu já encontrei arqueólogo lá no fundo da sinagoga, num grande buraco lá, pesquisando. E eu perguntei, o que o senhor está fazendo aí? Ele me disse, eu estou aqui pesquisando o que aconteceu aqui nesse local. Quando Jesus fez aí as coisas que aconteceram aqui em Cafarnaum, uma cidade muito importante, onde Jesus fazia muitos milagres ali, pregava ali, ele estava ali estudando aqui agora, no século XX. Então a igreja estuda profundamente o hebraico, o aramaico, o grego, né? A paleontologia, a arqueologia, línguas antigas, para poder fazer a tradução. Então a tradução é um negócio muito sério. Então é melhor usar a Bíblia católica, que tem as notas de rodapé.
Existe, Alexandro Nunes, existe algum livro sobre todos os papas e seus brasões? Existe, Alexandro. Existem vários livros que contam a história de todos os papas, né? Eu lembro agora de um deles chamado Léxico dos Papas, que é da editora, se não me engano, Loyola. Mas tem vários livros que têm a história dos papas e não sei se tem todos os brasões, mas é possível que, se não tiver em português, é possível que haja livros em italiano, principalmente, que tenha isso. Hernani Carvalho, se tudo que Deus criou é perfeito, por que Lúcifer se rebelou contra o Criador? Hernani, Lúcifer foi criado perfeito, como Adão e Eva foram criados perfeitos, como homem. Cada ser que Deus criou é criado perfeito dentro da sua natureza. A formiguinha foi criada perfeita como formiga. A flor perfeita como flor. O homem perfeito como homem. O anjo perfeito como anjo. Só que, aí que é preciso entender isso bem claro. O anjo e o homem foram criados à imagem e semelhança de Deus. E ninguém mais. Nem a pedra, nem a árvore, nem o animal. Mas o homem e o anjo foram criados com inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência, capacidade de sentir, amar, chorar, cantar, porque foi criada à imagem de Deus. Agora, para ser imagem de Deus, Deus teve que dar a eles a liberdade, porque Deus é livre. Deus criou nós porque quis. Se não quisesse, ele não criava. O Catecismo da Igreja, no primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja, fala assim, quer ver? O Catecismo fala assim, primeiro parágrafo, Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Deus é livre. Ora, para que nós fôssemos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser livre. Agora, ser livre, você pode escolher uma coisa ou pode escolher outra. Então, você pode escolher Deus ou pode escolher não Deus. Infelizmente, o que aconteceu com os anjos maus? Não quiseram obedecer a Deus. Diz São Tomás de Aquino, naquela obra dele sobre o credo, na exposição do credo, São Tomás de Aquino diz que eles quiseram ser como Deus. Ninguém pode ser como Deus, nós somos criaturas. Ao invés de ser feliz como uma criatura maravilhosa, não. E aí os papas explicam, os doutores da igreja, São Tomás, assim, qual é o pecado dos anjos? Soberba, orgulho, quiseram ser como Deus. Eu escrevi um livro sobre os anjos, não está aqui. Mas nesse livro eu coloco ali o que os santos doutores explicam. Ok? Voltou ali? O que os santos doutores explicam sobre os anjos? Também o homem no purgatório. O homem e a mulher foram criados perfeitos. A igreja diz que o homem e a mulher tinham os dons préternaturais, não ia morrer, não ia sofrer, não ia trabalhar com suor. Perfeito. Mas o que aconteceu? Usando o mal da liberdade, prefiro ouvir o demônio do que ouvir Deus. Deus tinha dito, não coma dessa fruta. É uma parábola, né? Não coma dessa fruta. Você pode comer todas as frutas do jardim, mas esta fruta da árvore do bem e do mal, da vida, você não toque nela. Porque se você tocar nela, você vai morrer. Aí o demônio chega para Eva, esse Deus é bandido. Esse Deus sabe que se você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Olha a soberba aí. É? A Eva, é você como deusa? Traz a fruta. E Deus tinha dito, se você comer, você vai morrer. Por isso que a morte entrou no mundo. Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Nós perdemos a imortalidade que eles tinham conquistado. E tinham ganho de Deus na criação. Perderam, não puderam passar para nós. Vocês entenderam? Agora, alguém diz assim, mas por que Deus então deu essa liberdade para o homem poder errar, o anjo poder errar? Porque se Deus não desse essa liberdade para nós não seríamos semelhantes a Ele. Nós seríamos um robô, ou um marionete, um teleguiado, não seríamos como um animal, que não tem liberdade, não tem inteligência, não tem nada.
Não, Deus quis a gente bonito, grande, sublime, digno. Por isso Ele deu a nós a liberdade. Só que a liberdade é um perigo. O que é educar seu filho? Educar o seu filho é ensinar o seu filho a usar a liberdade, com responsabilidade e dentro da verdade. É que nem os trilhos de um trem. Se o trem sai do trilho, acabou a viagem. Liberdade sem a verdade e sem a responsabilidade é libertinagem, é bagunça, é o caos. Educar é ensinar a criança, o jovem, a usar a liberdade com responsabilidade. Vou te dar a chave do carro, mas olha o que você vai fazer. Se você fizer loucura, eu vou tomar a chave do carro. Entendeu? Vou te dar um dinheiro, uma mesada. Olha o que você vai fazer com essa mesada. Entenderam? Educar é isso. É você dá e segura. Até o menino ou a menina amadurecer. Na liberdade. Deus não deu liberdade para a gente fazer o mal. Deu liberdade para a gente fazer o bem. Mas nós somos livres para fazer também o mal. Aí é toda a história do pecado. Isso é muito importante de entender. Bom, vamos aqui. Pergunta da Elizabeth Ferraz de Vasconcelos. Por que Jacó teve de lutar contra Deus para obter a sua bênção? É bonita essa passagem de Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó, um dos patriarcas. De Jacó nasceram os 12 filhos dele, que formaram as 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Dali nasceu Benjamim, Judá, José, Isacar, né? Os 12 filhos. Bom, que briga é essa que Jacó teve com Deus? O livro do Gênesis conta. Essa briga com Deus, sabe o que era? Como é que os teólogos explicam isso? Né? Jacó brigou com Deus a noite inteira, até que Deus feriu Jacó na coxa. E aí Jacó entregou os pontos. O que significa isso? É aquela briga que você tem com Deus. Você quer fazer uma coisa, Deus quer outra. E você fica naquela luta com Deus. Até que a gente cede, faz a vontade de Deus. Né? Porque Deus, Ele prova as pessoas que Ele chama para o trabalho dele. Ele provou Abraão. Depois, Abraão tinha 100 anos, ele deu um filho para Abraão. Daqui a pouco ele mandou Abraão imolar o filho dele, né? O Isaac. Coisa de louco, para nós parece coisa. Mas não é. Deus queria saber se Abraão obedecia ele até o fundo da alma. E Abraão ia imolar o Isaac. A hora que ele levantou a faca, o anjo segurou a mão de Abraão. Aí Deus disse a Abraão: você é o cara. Você vai ser o chefe do meu povo, de onde vai nascer o Salvador. Você mereceu. Por isso vem Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, Jesus Cristo. E você também, viu? Se Deus chama você para trabalhar para Ele, se prepara que você vai ser provado. Por quê? Porque Deus quer ter certeza se a gente quer trabalhar com Ele com reta intenção ou não. Entende? O que é reta intenção? Eu vou fazer por Deus e para Deus. Não vou fazer para mim. Não vou fazer para eu ter fama, ter dinheiro, ter glória. Eu vou fazer pelo reino de Deus. Então Deus prova. Você que é empregado, ou você que é patrão, você não prova alguém para trabalhar para você? As empresas não fazem você passar por um monte de testes e seleções? Claro! Você que é dona de casa, contrata qualquer mulher para trabalhar na sua casa? Não. Não. Você tem medo, não sei se vai trabalhar direito, se vai se comportar bem na minha casa, entendeu? Deus também faz isso. Deus chama a gente para trabalhar para Ele, faz a gente passar por uma seleção. Ele também precisa saber quem é que Ele vai portar no reino dele, né? Daniela Guerreiro, sócia evangelizadora. Muito obrigado, Daniela. Como seria a posição de um advogado cristão diante de um pedido de ação de divórcio? Estaríamos nós pecando em realizar? Não. Veja bem, claro, um advogado, ele sempre deve tentar a reconciliação do casal. Mas o Código de Direito Canônico,
que explica tudo para a gente, o que não pode e não pode. Ele fala assim, há casos em que a igreja tolera o divórcio. Não é aquela prova, não. Um casal está se matando, melhor que separar, ó. Não é? Não vai deixar os dois aí, um prejudicando o outro a tal ponto, não, separa. Não é? Por que que até o divórcio, em alguns casos, a igreja aceita? Está no Código de Direito Canônico, por causa da proteção do lado mais fraco. Entendeu? O marido que abandona uma mulher, não é? Por causa de adultério, não sei o quê. Pô, vai deixar a mulher com criança aí? O divórcio, pelo menos, é uma lei que obriga ele a dar a manutenção para a mulher e para os filhos. Então, para garantir, num conflito que não há reconciliação, para garantir o sustento da parte mais fraca, então a igreja tolera, não é que aprova, tolera algumas vezes que haja isso. Mas o advogado, ele deve, em princípio, tentar reconciliação. Se não tiver jeito, paciência. Não é que ele queira o divórcio, é que às vezes não tem como escapar disso. Terminou? Muito bem, gente, chegamos ao final do programa, tem muitas perguntas ainda, mas tenham paciência. Toda quarta-feira a gente vai respondendo um pouco aqui, tá certo? Vamos mostrando os livros, respondendo, a gente vai crescendo aqui no conhecimento das coisas da nossa fé. Muito obrigado a vocês que vieram, voltem sempre. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.